Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Então vamos finalmente ao que interessa quando a gente está falando de protozoários. A gente vai começar a falar um pouquinho das protozooses, que é o nome genérico aí que a gente vai dar para as doenças causadas no ser humano por esses seres vivos aí primitivos, que são os protozoários. E nessa primeira aula sobre protozooses, a gente vai falar sobre uma doença que tem o seu agente causador aí, o seu agente causador foi descoberto aqui no Brasil pelo médico sanitarista aí, Carlos Chagas. Por isso, ela é chamada de doença de Chagas, né? E o agente causador vai ser o Trypanosoma, aí, que é um gênero de protozoário, Trypanosoma cruzi. E esse cruzi aí, o Carlos Chagas, puxa saco pra caramba, deu em homenagem ao chefe dele, o Oswaldo Cruz. Então, a gente tem aí o agente causador Trypanosoma cruzi. E o que acontece? Esse Trypanosoma cruzi, ele existe normalmente aí em animais da fauna, ou seja, em gambás, existe em tatus. E o que acontece então? Um triatomídeo, que é uma espécie de um percevejo aí, ele vai lá e chupa o sangue desse animalzinho selvagem. Quando ele chupa o sangue desse animalzinho, o protozoário vem junto. E aí esse protozoário passa a habitar ali o trato digestório do barbeiro, que é esse percevejo aí. Só que o que tem acontecido? Quando a gente vai desmatando e vai transformando em cidade, ou vai habitando aquilo que antes era floresta, esse percevejo vai ficando muito sem ter para onde ir. E aí ele começa a habitar frestinhas na parede das casas, principalmente nas casas de pau a pique, né? Que é aquela casa de madeira, de barro. O que vai acontecer então? Você tem aquela fendinha na parede, o percevejo que estava lá no meio do mato, ele vai começar a morar nessa fenda aí. E lembra que dentro desse percevejo tá morando lá o Trypanosoma cruzi. E o que acontece? Você vai dormir, né? Você foi lá, dormiu, tal. O percevejo vai vir e vai chupar o seu sanguinho. Quando ele tá chupando o seu sanguinho, ele vai chupando. Ele vai fazer cocô. É isso aí. Então o percevejo vai sugar o sangue. E quando o tubo digestório dele tá cheio, ele vai defecar naquela região da picada. Só que, como vocês sabem bem, picou, vai coçar, né? Você tomou uma picada. Aquilo vai... Quando você vai coçar... Normalmente ele é chamado de barbeiro porque ele pica na região do rosto, aqui assim, ó. Então, sei lá, tô dormindo, o barbeiro picou aqui no meu rosto, fez cocô do lado da picada. Eu vou coçar essa picada e vou levar o protozoário que tá no cocô do barbeiro pro furo que é da picada. E esse protozoário vai entrar por esse furo e vai cair na minha corrente sanguínea. Caiu na corrente sanguínea, tá feita a infecção pelo Trypanosoma cruzi. Essa infecção, que a gente vai chamar aí de infecção primária, vai dar uma reação ali aguda, uma reação na hora, não na hora, mas nos primeiros dias ali, a essa infecção. Então, essa primeira reação, ela é uma reação meio parecida com qualquer outro tipo de infecção. Ela vai dar febre alta, ela vai dar aumento de linfonodos, pode dar um aumento no baço, um aumento no fígado. Mas como é uma reação aguda àquela infecção, ela vai passar sozinha. Ela passando sozinha, essa questão dela passar sozinha, dificulta um pouco o diagnóstico rápido da doença de Chagas. Então o cara teve uma febre, teve um aumento de linfonodo, não sei o que, aquilo foi e passou. Fala, poxa, era uma gripe, alguma coisa que eu peguei aí e não procuro médico. E aí o grande problema é a reação crônica da doença de Chagas. Porque o que vai acontecer? Esse protozoário, ele vai se alojar principalmente em células da musculatura cardíaca e no sistema nervoso que controla a motilidade, a movimentação do intestino. Então, existe, né, um sistema nervoso autônomo entérico, que a gente chama, que é um sistema nervoso que promove essa movimentação intestinal. E aí o protozoário gosta de se alojar ali. Ele vai se alojar então na musculatura cardíaca e nesse sistema nervoso autônomo entérico. E aí, progressivamente, ele vai começar a destruir essas fibras musculares no coração e esse sistema nervoso no intestino, principalmente.
O que vai acontecer? Então, ao longo do tempo, a doença de Chagas vai se instalando e agora criando uma coisa mais arrastada, que a gente chama de crônico. Então, sempre que a gente for falar em doença, tenha em mente que agudo é uma coisa que acontece rápido ali na hora. E o crônico é algo mais arrastado, que dura mais. Então, a gente tem uma reação aguda, doença de Chagas, que é essa febre alta, aumento de linfonodos, aumento de fígado e baço. E cronicamente, então, a gente vai ter a destruição das fibras musculares cardíacas e do sistema nervoso entérico. E o que isso vai acontecer? No coração, vamos falar primeiro então do coração, que é o mais clássico aí da doença de Chagas. O coração ele vai ficando mais fraco, ele vai ficando mais mole, mais flácido, porque ele está perdendo essas fibras musculares. Com isso, ele vai dilatando. É que nem uma bexiga que vai ficando frouxa, ela vai ficando mais aumentada. O coração então vai acontecer isso com o coração, ele vai perdendo força de contração e vai ficando mais aumentado. Isso vai dar uma coisa que a gente vai chamar de insuficiência cardíaca. Esse coração ele já não consegue mais bombear o sangue com tanta eficiência. Se ele não consegue bombear o sangue com tanta eficiência, a gente vai ter um problema de inchaço nas pernas, por exemplo, porque vai ter um acúmulo ali aquele retorno venoso está prejudicado. A gente vai ter diversas consequências dessa insuficiência cardíaca causada pelo enfraquecimento do coração que o Trypanosoma cruzi provocou ali naquelas células cardíacas, tá certo? Então esse coração aumentado, o coração grande, é comum na doença de Chagas e ele pode trazer consigo diversos outros problemas por causa da compressão. Então a gente tem o esôfago, a traqueia passando ali encostadinhos no coração. Esse coração aumentado pode comprimir o esôfago, pode comprimir a traqueia e levar a vários outros problemas. Eu coloquei um exemplo aí pra vocês de um raio-x torácico de quem tem doença de Chagas. Dá uma olhadinha, ó. Eu coloquei aqui um raio-x de tórax normal. Então vocês estão vendo isso aqui, ó. Dá pra ver as costelas certinho, né? Esse espaço mais escuro aqui é o pulmão, ó. Pulmão direito, pulmão esquerdo. E essa estrutura aqui, ó, quero que vocês vejam, ó, que eu tô mostrando, é o coração. Então isso aqui é um coração normal, ó, tá vendo? Um coração normal. Olha o caso do paciente que tem doença de Chagas aqui, olha lá. Mesma coisa, as costelas, tá? O contraste tá um pouco diferente nos dois raios-x, a posição tá um pouco diferente, mas dá uma olhada. Dá pra ver as costelas, pulmão direito, pulmão esquerdo, e olha o tamanho desse coração chegando quase a encostar lá, ó. Lá nas costelas, olha lá. Tá vendo, ó? O coração é muito maior, um coração muito aumentado. Assim como esse protozoário vai destruir então essas fibras musculares cardíacas, ele vai destruir as células nervosas do sistema nervoso entérico. E aí o que ele vai fazer? Se esse sistema nervoso entérico dá a motilidade intestinal, se eu destruir essas células nervosas, a mobilidade, os movimentos peristálticos vão ficar diminuídos. Então o trânsito intestinal dessa pessoa vai ficar reduzido. Ela vai ir menos ao banheiro. E essa diminuição da frequência de evacuações, a diminuição do trânsito intestinal, vai provocar um acúmulo de bolo fecal no interior desse intestino. Vai dilatar também, principalmente o cólon, que é o intestino ali, o intestino grosso. E isso vai gerar uma coisa que a gente chama de megacólon chagásico. É o cólon aumentado em decorrência da doença de Chagas. Eu também coloquei um raio-x aí agora de abdômen para vocês darem uma olhada. Olha lá. Tem um primeiro raio-x de abdômen aqui normal, olha só. Dá até pra ver um piercing no umbigo aqui que a pessoa tinha, olha lá. Então a gente tem a bacia, tá vendo aqui, ó, a bacia, a coluna vertebral, as costelas aqui em cima, ó. E isso aqui que a gente tá vendo, ó, tá vendo uma sombrinha aqui? É o intestino dessa pessoa. Ok, olha o que acontece na pessoa que tem Chagas, olha o tamanho que fica esse cólon, olha aqui, olha isso aqui, tá vendo, ó? É um grande acúmulo de substância no interior desse intestino que teve uma mobilidade reduzida, fazendo com que o cólon aumentasse, tá bom? É uma doença que pode ser evitada, principalmente por melhoria nas condições de moradia. Então você colocar tela nas janelas, transformar essas casas de pau a pique em casas de alvenaria, tende a melhorar isso aí, tratar os doentes para que eles não sejam transmissores, né?
Enfim, são questões sociais que são capazes de prevenir essa doença, tá bom? Essa é uma primeira doença que a gente tá falando agora. A gente vai falar de outras protozoárias também que são sempre muito interessantes, tá? É muito bacana falar essa questão de doenças aí, principalmente para quem quer medicina, vai prestar os grandes vestibulares de medicina. Isso cai bastante, é bom saber, tá certo? Bom, então mais pra frente, então, nas próximas aulas a gente vai falar de outras doenças. A gente se vê até lá. Espero que vocês estudem bastante. Um abraço e até lá. Só mais um recadinho. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você gostou da minha aula. Então eu queria pedir pra você dar uma baita de uma força pra gente. Se você veio aqui do ladinho, ó, eu deixei pra vocês o link pra nossa página no Facebook e a nossa conta no Twitter. Então curte lá a nossa página, segue a gente no Twitter. E se você entrar no nosso site, tem um monte de conteúdo bacana. A gente tem texto, a gente tem mais vídeos. Se você tiver alguma dúvida, a gente tem um fórum bem legal lá que dá pra você tirar as suas dúvidas. Então dá essa força pra gente, compartilha com seus amigos esse nosso trabalho e vamos fazer esse projeto crescer cada vez mais. Um abraço.